Olá, boa noite a vocês todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, à Comunidade Espírita Ramatiz. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia aqui é compartilhar com vocês, o estudo. Como eu sempre digo, eu não sou dono de toda a sapiência, Eu estou aqui para que nós aprendamos juntos, A ideia aqui é compartilhar com vocês os ensinamentos, que eu aprendi. Cada palestra dessa que eu sou convidado a ministrar para vocês é uma oportunidade de aprendizado para mim e compartilhar isso com vocês. Então, humildemente, eu estou aqui na frente hoje, para compartilhar um pouco do que eu estudei sobre o tema, de como o Espiritismo vê as religiões. Mas antes disso, geralmente deixa eu só dar uma olhada aqui. Apagar um pouco dessa luz aqui do fundo. É usual geralmente no meio espírita a gente começar uma reunião com a prece. Faz bem, Então eu convido vocês a fecharem os olhos, firmarem um pensamento em Jesus, firmarem um pensamento em luz, uma luz que vem do céu, que irradia a todos vocês, e convido a vocês a me acompanharem na oração, na prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por todas as partes a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Assim como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma forma, merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a força de alcançar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deverá refletir a vossa santíssima imagem. Assim seja, meu Pai. Bom, novamente bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. Bom, hoje vou compartilhar com vocês a respeito do estudo que eu fiz, como o Espiritismo vê as religiões, em suas diferentes nuances. Vocês vão notar que o Espiritismo vê todas elas com a sua devida importância. Muitas delas são objetos de algumas ou outras contradições, mas todas têm a sua função, que é trazer a verdade que liberta, que Jesus nos ensinou, e essa verdade através do amor, da fraternidade e da caridade. Tá? Então vamos lá. Todas as religiões trazem isso, como vocês podem ver, a busca universal pelo divino, pelo amor divino, Então, se nós olharmos para a história da humanidade, nós podemos perceber que a religiosidade é algo que é intrínseco a nós, pessoas, ao ser humano. Tá? Em todos os tempos e também em todos os lugares, seja no budismo,
no protestantismo, em outras religiões que surgiram, né? O homem, ou todos nós, sempre buscamos, né? Além da matéria, né? Algo além da matéria, tá? Nesse caso, o Espiritismo nos ensina que essas religiões são expressões culturais, tá? E temporais dessa busca por Deus, através do amor ao próximo, através da fraternidade, tá? Allan Kardec, em sua sabedoria, né, nos lembra que todas as religiões têm sua razão e têm também sua utilidade, tá? Elas foram e são adequadas, né, ao grau de maturidade espiritual de cada povo e também em cada época. Dessa forma, né, cada tradição, né, carrega uma semente de verdade que foi necessária naquele momento e é necessária a cada momento na caminhada da humanidade em direção ao amor e ao bem, tá? O que o Espiritismo, no caso, adota ou conceitua, no caso da religião, né? Ele usa o sentido da filosofia e também, como Allan Kardec fala, ele também é uma religião no sentido de nos religarmos com Deus. A palavra religião quer dizer isso, religare. É uma religação nossa com o divino, né? Então, às vezes, acontecem algumas perguntas, tais como: o Espiritismo é uma religião? O próprio Kardec, né, na Revista Espírita, em 1868, esclareceu que o Espiritismo não é uma religião no sentido usual, como vocês podem ver aí, né? Por que não é uma religião no sentido usual, como nós conhecemos? No Espiritismo, nós não temos dogmas, né, ritos, cerimônias, né, não existe um sacerdote, não se utiliza vestes especiais, né? No entanto, ele é uma religião no sentido filosófico, como eu disse para vocês, no sentido de nos religarmos ao divino, tá? E essa religação com o divino é através do laço moral que deve nos unirmos uns aos outros, através da fraternidade, como eu disse, através da caridade, e através dessa união entre nós, nós também vamos nos unir a Deus, né? É interessante que Jesus, quando os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, qual o mandamento que o Senhor nos deixa? Ele fala assim: esse mandamento eu vos deixo, amem-se uns aos outros como eu vos amei, né? Ele não falou para os discípulos à época, que depois viraram apóstolos, né? Amem-se uns aos outros como fulano ou beltrano amou vocês. Ele falou, se deu como exemplo, né? E todas as vezes ele deixava claro que é o amor com o próximo que nos religa a Deus, tá? A diferença fundamental neste caso é que, no caso do Espiritismo, não há aquela pretensão de uma fé cega, mas uma fé raciocinada, esclarecida, tá? E essa fé raciocinada, esclarecida, vai nos convidar, né, a compreender as leis divinas e, através dessa compreensão, nós podemos vivenciar essas leis divinas, né, com consciência e com competência, tá? O Espiritismo tem algo que eu apresento para vocês aqui, nessa slide, algo que me fascina no Espiritismo, que é essa primeira lei, vamos dizer assim, essa primeira afirmação do Espiritismo, né? Fora da caridade não existe salvação, tá? Para mim isso é fantástico, porque a salvação está dentro de cada um de nós, dentro de nossos atos em direção ao amor, à tolerância, à indulgência, tá? Um dos pontos mais belos, né, dessa doutrina é esse lema universal, né?
Existem muitas religiões, né? Várias delas historicamente, às vezes afirmaram que fora da igreja não existe salvação, né? No nosso ponto de vista, essa é uma visão que exclui quem pensa diferente, tá? O Espiritismo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, propõe isso, que para mim, como eu disse para vocês, é revolucionário, né? Então, fora da caridade não existe salvação, né? Eu acho particularmente esse lema muito inclusivo, tá? O que ele diz para mim, né? Ele diz que o que importa não é o rótulo da religião da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, né? Mas o que importa é o bem que você faz, tá? E quando eu digo aqui, o meu entendimento da caridade, muitas vezes, às vezes nós somos materialistas e pensamos que quando a gente fala de caridade é só doar dinheiro, né? Ou só doar um alimento para quem necessita. Isso é bom também, isso é bom, isso é legal. Mas quando você doa um abraço, você doa um aperto de mão, você doa um sorriso, você doa um ombro amigo a quem necessita, você doa atenção para ouvir a dor do próximo, né? Que é inclusive um dos lemas da casa aqui, né? Aqui um dos lemas da casa é toda dor importa. Então, quando você doa seu tempo, sua atenção para ouvir o que o próximo tem a dizer, isso também é caridade, né? Você está sendo caridoso, tá? Então, a caridade é o ponto de encontro universal, onde nós, todas as almas de boa vontade, né, vão se abraçar, né, independentemente de sua crença. Independente se você é católico, se você é protestante, umbandista, universalista, como essa casa é, que Ramatiz é universalista, né? Tá? Se você é da Igreja Batista, né? Se vocês vão ver nos outros slides que Jesus não fundou igrejas. O que ele deixou claro é que a gente precisa de reforma íntima, né? E essa reforma íntima é em direção ao amor, ao perdão, né? À caridade. Para você ser caridoso, você precisa amar. Para você ser caridoso, você precisa perdoar. Para você ser caridoso, você precisa ser indulgente com os erros do próximo, porque nós também somos pecadores, tá? Então, com relação a essas verdades relativas e o progresso, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, verdade absoluta só cabe a Deus. Nós ainda não temos amadurecimento para entendermos qual é a verdade absoluta que Deus propõe a nós. Mas momentos ou outros, algum momento ou outro, Ele sempre traz seres iluminados, ou na nossa vida, traz ensinamentos para a gente ir entendendo esses pedacinhos dessas verdades, ou dessa verdade, a qual temos que atingir, né? Para nós, na nossa condição atual, né, a verdade ela é revelada em etapas, né? O Espiritismo ele vê essas religiões, né, como degraus em uma escada evolutiva. Então, cada religião, em cada momento da humanidade, em cada tempo histórico, traz um fragmento da verdade, apresenta um padrão, né, que o Espiritismo vem consolidar, né, vem explicar, para que o homem, para que nós todos evoluamos moralmente, tá? Cada revelação veio no momento em que a humanidade tinha capacidade de compreendê-la. Então, com o avanço da ciência, né, e da filosofia, né, Kardec fala isso, que a ciência e a filosofia vão andar juntas, né? A nossa visão vai se expandir. Então, o Espiritismo ele não vem para destruir o que as religiões construíram, tá? Mas a ideia, o objetivo é completar essa compreensão, né? Iluminando esses fenômenos espirituais à luz da razão e do progresso constante. No caso, o nosso progresso constante é o nosso progresso, sempre é o nosso progresso moral. Sempre trabalhando mais as nossas virtudes
e menos os nossos vícios de caráter. Por que eu digo isso? Vícios de caráter, para mim, são diferentes de defeitos. Defeitos nós temos. Por exemplo, eu posso ficar irritado com alguma coisa, é um defeito, né? Posso estar com um dia lá cansado ou com preguiça, isso é um defeito, né? Posso não querer conversar com alguém, isso é um defeito. Agora, por exemplo, ser preguiçoso é um vício de caráter. Ser desonesto é um vício de caráter. Ser estúpido ou ignorante é um vício de caráter. Vocês conseguem entender isso? Né? Então, tem diferença entre defeitos e vícios de caráter. Né? Então, para mim, não sou melhor que ninguém, mas estou compartilhando com vocês uma coisa que é preocupação minha de foro íntimo. Para mim, a cada dia que passa, eu tento trabalhar mais as minhas virtudes e menos os meus vícios, porque eu também os tenho. Né? Além dos defeitos, tenho vícios, como todo mundo. E não é um trabalho fácil. É um processo de vigilância constante, praticamente 24 horas, até no sono. Mas foi o caminho, eu não escolhi o caminho fácil. A escolha minha não foi o caminho fácil, foi o caminho correto. Né? Então, às vezes eu me cobro muito isso, né? Mas é o caminho que eu quero seguir, não o fácil, o correto. Sou imperfeito e cada dia eu tento melhorar um pouco. Hoje eu estou aqui com vocês. Hoje eu fui melhor do que ontem, isso te dou certeza. Hoje eu consegui ser uma pessoa melhor do que ontem. Um pouquinho, mas fui. Amanhã meu objetivo é ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Pouquinho também, mas eu vou conseguir. Tá? Então, eu apresento para vocês aqui uma outra referência bibliográfica, que é o livro do autor Alexandre Caldini Neto, que chama A Essência do Espiritismo. Ele traz ali alguns fundamentos do Espiritismo. Né? Então, ele reforça uma visão muito clara. Né? O Espiritismo é, acima de tudo, né, uma filosofia de vida, segundo ele. Né? De acordo com o autor, ele se sustenta em pilares lógicos. E são esses pilares que eu apresento para vocês. O primeiro é a imortalidade da alma, né? A certeza de que somos espíritos. Nós somos eternos. Estamos aqui num período de transição, de aprendizado moral, para evoluirmos moralmente em direção ao amor, em direção à caridade. Mas a nossa pátria é espiritual. Então, a alma é imortal, o espírito é imortal, né? Segundo, a reencarnação. A reencarnação, na visão espírita, é uma escola da vida. A cada reencarne nosso é um degrau que nós subimos em direção ao progresso moral. Tanto que no Livro dos Espíritos, nós fazemos em casa o culto no lar todos os domingos. Né? Curiosamente, nesse domingo, na leitura das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, houve essa resposta: o espírito ele não regride, ou ele estaciona, ou ele progride. Né? Então, a pessoa que hoje, por exemplo, pratica maldade nessa existência, ele não está regredindo, ou ele fica estacionado, para numa próxima existência ele ter que caminhar de novo, ou ele passa a praticar a bondade e vai progredindo. Né? Então, a reencarnação é isso. Para o Espiritismo, ela é uma escola da vida. A cada reencarnação nossa, a cada existência nossa, é uma progressão. Tá? E também o autor fala sobre a evolução contínua e a justiça divina através da lei de causa e efeito. No Espiritismo, a lei de causa e efeito ela é muito interessante, ela explica como é que funciona a justiça divina. Né? Se vocês tiverem oportunidade, depois que saírem dessa palestra, deem uma olhada o que quer dizer a lei de causa e efeito, como que ela explica essa questão da justiça divina, que às vezes olhamos algo que nos choca e não compreendemos como aquilo aconteceu. Né? Mas, segundo a lei de Deus, tudo há uma razão de ser, Ele está no controle de tudo. Tá? Quando compreendemos esses pilares, né, a espiritualidade deixa de ser algo místico ou temeroso
e passa a ser uma ferramenta prática, né, para lidarmos com os desafios do dia a dia, porque todos nós temos desafios. Eu todos os dias tenho um desafio diferente para um ou dois ou três ou 10 para enfrentar, né? Nós vivemos num mundo de desafios. Mas quando você tem essa compreensão, você começa a ter fé. Você começa a ter fé em você e no divino também, né? Que você está ali no momento certo, que você está ali no local exato, que aquele momento é para você e que tudo passa, né? Que o que é bom fica, o que é difícil vai passar, tá? Então, nesse caso, né, essa compreensão, né, faz com que lidemos com esses desafios, né, com serenidade e propósito, tá? Eu quero contar para vocês, aproveitar esse momento desse slide aí, né, e com relação a essa reencarnação em escola de vida, né, Jesus, eu gosto muito de assistir palestras de um autor espírita, chama Severino Celestino. E ele recebeu uma missão de Bezerra de Menezes para estudar a Bíblia e adequar a Bíblia aos conceitos espíritas. Então ele é odontólogo, mestre e doutor em odontologia e mestre e doutor em teologia. Inclusive o doutorado dele foi na PUC aqui em Goiás. E ele fala fluentemente o hebraico. Ele tem noções de hebraico. Já participou de traduções de diversas edições da Bíblia, né? E ele fala que Jesus era judeu, era hebreu, né? E que a gente precisa pegar os ensinamentos dele e levar para aquela época, para o povo hebreu, né? E os conceitos judeus e hebreus são reencarnacionistas, né? Então o Espiritismo busca disso aí, porque os conceitos, o hebreu, o judeu, ele é reencarnacionista. E ele faz uma parábola que tem no judaísmo muito interessante. Um discípulo pergunta para o mestre que ele não consegue entender justamente isso, a justiça divina. O mestre fala para ele assim, olha, você vai para aquela árvore, vai subir nela e vai observar os acontecimentos. E ele sobe caladinho, sobe na árvore e fica lá um tempo para observar os acontecimentos. De repente chega um cara com uma bolsa de dinheiro, cansado, no meio do deserto, deita aos pés da árvore, dorme, quando ele acorda e vai embora, deixa lá a bolsa de dinheiro. Ele calado, ele não poderia falar nada, o mestre falou para ele que ele não poderia dizer nada, só acompanhar. E depois chega um outro homem, também cansado, deita sob os pés da árvore, acorda, vê a bolsa de dinheiro ao lado, leva a bolsa de dinheiro embora. Passa um tempo, chega um mendigo, um maltrapilho, fica lá e dorme aos pés da árvore. Aí o cara que perdeu a primeira bolsa de dinheiro, né, perdeu a bolsa de dinheiro, na verdade, volta com os soldados para buscar a bolsa de dinheiro que ele perdeu. Chega lá o mendigo, está lá aos pés da árvore, ele pergunta para o mendigo, para o maltrapilho, cadê a bolsa de dinheiro? Ele fala que não sabe. O maltrapilho toma uma surra, daquelas bem, surra de 10 ele toma sozinho, como se diz. E ainda vai preso. Encerrou-se os acontecimentos ali, esse discípulo espera passar um tempo, vê que não vai acontecer mais nada, desce da árvore, vai correndo para o mestre, conta o que aconteceu. E pergunta para o mestre assim, como existe justiça divina se o cara que era maltrapilho apanhou, né? O mestre fala assim, olha, você não sabe o que aconteceu, mas nenhuma reencarnação passada, aquele cara que perdeu a bolsa de dinheiro, né? Ele pegou de empréstimo o dinheiro daquele segundo cara que levou a bolsa dele embora nessa reencarnação, né? Só que ele não pagou. Quando aquela segunda pessoa que dormiu aos pés da árvore foi atrás do juiz para pedir para reparar o valor devido, o primeiro que perdeu a bolsa de dinheiro, na outra reencarnação, subornou o juiz pegou,
fez com que essa pessoa que devia o dinheiro a ele não pagasse ele, ainda bateu no cara que emprestou o dinheiro para ele na reencarnação passada. Aí o cara perguntou assim, e o maltrapilho que apanhou dos soldados e foi preso? Falou assim, o maltrapilho era o juiz. Né? É uma parábola engraçada, mas ela explica, pelo menos na ótica judaica, né, como é que funciona a justiça divina. Aí é onde entra a lei de causa e efeito. Tá? Compartilhei com vocês por causa disso, curiosamente. Então, com relação às religiões, e como o Espiritismo vê essas religiões, né, existe pontos de convergência, que é o que nos une. Né? Se nós pararmos para analisar o que realmente importa, nós vamos ver que as religiões têm muito mais em comum do que diferenças, apesar de várias contradições que existem entre elas. Né? Tem muito mais pontos de convergência do que diferenças. Tá? Todas as grandes crenças, né, acreditam em um ser supremo, em uma inteligência superior que chamamos de Deus. Né? Tanto que, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, ele não pergunta quem é Deus. Ele foi tão inteligente que ele pergunta para os Espíritos, o que é Deus? Os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Criador comum. Eles não colocam na resposta como um Deus antropomórfico, como a gente está acostumado, né? Você entendeu? Eles falam que é uma inteligência suprema, né? Todas as religiões pregam uma moral baseada no bem e na ética. Todas apontam para uma vida futura além da morte, várias delas, né? E no cerne de todas elas, isso é fantástico, está o amor como lei maior. O Espiritismo ele destaca esses pontos de convergência e nos mostra que, embora esses caminhos de cada religião sejam variados, né, o destino e a essência são os mesmos para todos nós, para toda a família humana. Tá? Então, a gente tem que ter uma ideia interessante dessa liberdade de consciência e respeito do nosso livre-arbítrio, ele é muito importante. Né? Então, um princípio fundamental, né, que nós precisamos praticar e entender é o respeito, a gente tem que ter um respeito absoluto sobre o livre-arbítrio. Né? O Espiritismo ele não faz proselitismo, tá? Não tenta convencer ninguém à força, respeitando esse livre-arbítrio. Tá? O Espiritismo acredita que cada espírito, cada pessoa tem seu tempo de despertar. Tá? Respeitar a religião do outro, nesse caso, é respeitar a jornada de cada alma terrena, de cada pessoa. Como diz Kardec, né? E está escrito aí, ó, a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec fala que a fé tem lógica, tem sentido de ser. Né? Portanto, o que o Espiritismo oferece, né, é o conhecimento, mas também um respeito profundo à liberdade de consciência de cada ser humano e também das escolhas espirituais de cada pessoa. Tá? E, seguindo essa linha, não posso deixar de citar a visão universalista dessa casa, do mentor dessa casa, que é o Ramatiz. Né? Tá? Então, nesse caso aqui, na comunidade espírita, a gente acaba bebendo de uma fonte muito especial, né? O que a gente denomina de universalismo crístico, né? Que é trazido pelo mestre Ramatiz. Né? O mestre ele nos convida ao que é denominado de ecumenismo prático. O que isso significa? Né? Você aprender
o que precisa ser aprendido com relação à conduta moral, a amor, à fraternidade, com a sabedoria do Oriente e do Ocidente, a fim de integrar os conhecimentos para que nós tenhamos uma visão mais ampla da vida. Tá? Vocês podem ver que o símbolo aqui na frente, nesse púlpito, né, é a fraternidade da cruz e do triângulo. Né? Vocês podem ver que no púlpito aí há uma cruz e um triângulo. Né? E ela nos lembra que o sentido, né, aqui é ela nos lembrarmos que somos todos trabalhadores da luz. Não importa se você é espírita, se é cristão, se é budista ou espiritualista, se o seu objetivo é o bem e a evolução, todos nós somos irmãos nessa jornada, tá? Então, aqui nós temos que pensarmos e entendermos sobre o resgate da essência do Evangelho, né? O Espiritismo se apresenta, né, em suas obras como o consolador prometido que Jesus, né, nos prometeu, né, nos disse que iria surgir. Né? Mas o papel, no caso do Espiritismo, não é criar os rituais complicados ou novos rituais complicados, pelo contrário. Tá? O papel do Espiritismo é resgatar a essência moral do Evangelho de Jesus, né? E também mostrar que Jesus não fundou religiões, nenhuma religião externa, não fundou religiões externas. Isso é fantástico, ele ensinou um modo de vida, pelo que eu entendi, né, baseado no amor. Espetacular isso. Né? O Espiritismo, então, nos convida a que realizemos uma simplificação da nossa fé. Né? Nesse caso, para fazermos essa simplificação, nós temos que adotar menos ritos e mais atitudes, né? Menos fórmulas decoradas, né? E mais transformação moral interior. Tá? No caso, o verdadeiro templo é o nosso coração. Tá? É o melhor culto, e o melhor culto, no caso, né? É a nossa prática em direção ao bem no nosso cotidiano. Tá? E aqui eu me arrisco a dizer, pelo menos a fazer uma previsão, que eu acho que não vai ser falha, né? Sobre como será, como eu entendo que será a religião do futuro. Quando eu digo religião, como será a nossa religação com o divino, com Deus no futuro. Né? Então acho que nós, acho não, o Espiritismo diz isso, né? Que nós caminhamos por um tempo, né, e que a religião não vai ser mais uma instituição com paredes, né, e também uma instituição com hierarquias, né, mas ela vai ser um estado de consciência. Tá? A religião do futuro, né, ela vai ser baseada na vivência da espiritualidade no nosso dia a dia, né, onde a ciência e a fé vão caminhar juntas, lado a lado. Tá? Sem conflitos também, né? Hoje existe ainda um pouco de conflito com fé e religião, mas futuramente esses conflitos irão se extinguir e elas vão caminhar juntas lado a lado. Tá? Como o Espiritismo prega, nós estamos vivendo um período de transição planetária. Hoje nós vivemos num planeta de expiações e provas. Por isso que a gente vê ainda muita maldade, muita tristeza, né? Mas nós vamos evoluir para um planeta de regeneração, onde os atos de bondade vão ser muito frequentes, né? A fraternidade vai ser praticamente uma lei universal. Tá? E para passarmos, né, para esse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a chave é o amor universal. Tá? O futuro da humanidade vai ser a fraternidade real. E nessa fraternidade, né, cada um de nós vai ser um agente da paz e da compreensão. Tá? Curiosamente, quero trazer para vocês aqui, fazer um spoiler do filme. Né? Eu estava assistindo aquele filme novo do Steven Spielberg, O Dia D, que fala, o filme trata justamente dessa revelação de seres extraterrestres. Eu vou fazer um spoilerzinho de uma parte do filme que tem a ver com a palestra aqui. Então, agentes do governo
vai atrás das pessoas que tentam ajudar os extraterrestres a se publicitarem, né, serem públicos para o povo, né? E um desses caras que está a favor dos extraterrestres falam que esses ETs, para eles, na tradução lá, na legenda está essas palavras, para eles, a tendência que nós temos para a fraternidade não é uma fraqueza. Ele fala para o agente do governo, fala assim, você entende que a nossa propensão que nós temos para a fraternidade é uma fraqueza. Para eles, não é uma fraqueza. Para eles é a nossa maior força. Essas são as palavras que tem lá nessa cena do filme. Vocês vejam bem que curioso, né? Tem a ver com tudo. Mesmo um filme hollywoodiano traz isso, né? Curiosamente, não é? E tem a ver com os princípios dessa religião que o Espiritismo, desse conceito religioso que o Espiritismo prega, né? Que é a nossa religação com o divino, tá? Concluindo, né? Para encerrarmos essa nossa apresentação, né? Convido vocês a lembrarem dessa frase de Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, né? Então, sempre gosto de fazer um convite no final das palestras aqui, das apresentações que eu faço, e esse convite, geralmente eu faço para mim, quando eu estou fazendo esses estudos aqui, né, preparo esses slides para apresentar para vocês, sempre deixo esses convites de foro pessoal e compartilho com vocês. Esse convite que eu vou fazer a vocês é para vocês e para mim, principalmente, né? Então, o convite que deixo a todos nós aqui é que sejamos sempre, no dia a dia, um elo de união. Um elo de união com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu colega de trabalho. Um elo de união no trânsito, né? Sejamos sempre um elo de união. Que a gente saia daqui hoje, né? E possamos olhar para qualquer pessoa, de qualquer religião, e enxergarmos nele um irmão de jornada, um irmão de aprendizado, tá? Eu agradeço profundamente a vocês, pela paciência, por estarem aqui me ouvindo. Agradeço a comunidade, né, pela oportunidade de aprender e compartilhar esse aprendizado com vocês, porque, como eu disse, cada palestra que eu venho aqui dar, eu encaro com muita seriedade e procuro estudar bem para aprender o que eu tenho que falar, né, e compartilhar com vocês esse aprendizado, né. Desejo a todos aqui, né, que as vibrações de paz e fraternidade de Ramatiz e de Jesus, o nosso Cristo, estejam com todos nós, né. Muita paz e muito obrigado. E eu convido a vocês a fazer uma oração de encerramento. Então, convido a vocês a fazerem a oração comigo. Gostaria que vocês fechassem os olhos novamente, elevasse o seu pensamento ao alto, elevasse o seu pensamento em direção a Jesus. Imaginem vocês num campo florido, com Jesus lado a lado com vocês, com o pôr do sol maravilhoso, vocês aprendendo os ensinamentos dele, sentindo esse amor fraterno, esse amor universal, esse amor divino. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas e ensina-nos, Senhor, a perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teus são o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Amém. Assim seja.